fazer um vídeo aula sobre meditação. Meditação, parece até coisa de santo, né? Meditação, não, se eu fazer meditação é uma ciência, mas a gente medita com uma única ferramenta que temos, a mente. Nós só temos a mente para meditar. Qualquer outra coisa que você usar para fazer uma meditação não será a mente. Então, para fazer uma meditação com a mente fica difícil, porque a mente é os pensamentos. Nós pensamos através do cérebro e saímos falando e o corpo acredita no que pensamos. Isso tudo se usa a mente, é a mentalidade da pessoa. Então fica difícil meditar. Se você meditar seria não usar, silenciar a mente. Como que eu vou meditar se eu tenho que usar a mente? Existe uma fórmula. É parar a mente. Como que eu vou parar a mente? Parar a mente é meditar. Mas eu uso a mente para meditar, fica meio confuso. Não fica confuso, é só a mente. Ela é um instrumento meditativo. Só que quando você medita, você não usa a mente, porque é a única ferramenta que se usa. Parece que estou enrolando e desenrolando, desenrolando, mas eu não desenrolei, vou desenrolar. Como que você medita? Observando os teus pensamentos. Quem observa os teus pensamentos não é a mente, é uma testemunha. Você se torna uma testemunha. É como se você colocasse a mente do lado e observasse ela. Aí não é a tua mente, é um observador que está por trás da mente. Se você observar o teu pensamento, ele passa como se fosse uma tela. A sua mente seria uma tela onde os pensamentos estão passando e você está observando. Aí esse que está observando não é a mente. Agora você entendeu o que é meditação. Se você observar com este mesmo observador, observar a sua respiração, automaticamente o cérebro é onde quem pensa é o cérebro. O cérebro por isso que existe cérebro, é um HD. Quando você observa, só que é um HD diferente de uma máquina. O teu cérebro não é uma máquina, ele grava igual uma máquina, mas os pensamentos surgem no teu pensamento e você grava, e esses pensamentos sua mente vai falando e o teu corpo vai reproduzindo. Mas quando esse mesmo observador, que é a testemunha, que é você, começa a observar a tua respiração, o ar entrando e saindo, quando o ar entra, o oxigênio, ele oxigena o cérebro para. O cérebro se acomoda. E então ele não tem mais como pensar. Você não consegue observar a respiração e o cérebro cheio de oxigênio. Oxigênio é vida, pensamento é morte. Você só pensa no passado. No futuro você só imagina. Mas não é um pensamento. Mesmo que você está usando a imaginação como um pensamento, é a mente, é o cérebro que você está usando. E a hora que você observa a tua respiração, entra e sai seu oxigênio no cérebro, você parou o cérebro. Ele continua, mas ele não consegue pensar. Isso é meditação. Observe a tua respiração. É como você rodar um braço para cá e o outro para cá. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você não consegue observar a respiração e pensar ao mesmo tempo. Isso é meditação. Você cria um intervalo, aí o que acontece? Por que meditação? Porque aí entra um intervalo entre dois pensamentos. Você está pensando alguma coisa e você começa a observar a respiração, automaticamente você não pensa mais. Isso é um intervalo. Entre um pensamento e outro é criado um intervalo. Aí você começa a observar os seus próprios pensamentos. Observe um por um. Mesmo que você não oxigene, você começa a observar. Você observa um pensamento, enquanto você observa, ele para. Até que vem o outro, tem um intervalo de tempo, um intervalo pequeno. Só que o intervalo é tão pequeno que se ninguém te falar como eu estou te falando, você nunca vai observar. Daqui para frente você vai observar esse intervalo. No lugar de observar o pensamento, observa o intervalo entre os pensamentos. Esse intervalo é a meditação. Isso é que se chama meditação. Observar os seus próprios pensamentos. Mas você não está observando os pensamentos do observador, não. O observador está observando os pensamentos que ocorrem nele. É como o céu sem nuvens. Este observador é um céu. As nuvens estão passando e ele é sempre azul.
ele ficará sempre azul. Passa uma nuvem mais escura, uma mais clara. O observador é como se fosse o céu. E é você. Você é este observador, você é o céu. Você é o céu onde as nuvens passam. Só que no céu passam as nuvens e você passa os pensamentos. O céu observa as nuvens passarem, ele continua sempre azul. E você, que é você mesmo, a testemunha, continua observando os pensamentos. Passa um, dá um intervalo, passa o outro, igual no céu. Entre um pensamento e outro está você, que é a testemunha. Aí você vai observar você mesmo, observando os pensamentos. Isso é meditação. É isso que eu ia falar agora. É a meditação que é você mesmo que pratica. Você não pratica essa meditação, você não precisa de nada, porque você é a testemunha. E a testemunha não carrega nada, ela simplesmente observa. A observação, observando a si própria. E automaticamente os pensamentos vão passando em forma de nuvens. E você continua você mesmo. E esse observador que é você, ele nunca nasceu e nunca morre. Igual o céu será sempre azul. Volte esse vídeo, observe, verifique esse vídeo do começo ao fim. Você vai entender mais o que eu estou te falando. Cada vez que você assistir esse vídeo, mais intensificará em você esse observador. Mais meditativo você se tornará. Meditação não é coisa do outro mundo, não é religião, não é crença, não é nada. Meditação é só isso. O observador observando os seus próprios pensamentos que não é dele, os pensamentos que passam. Nós temos 60 mil pensamentos por dia, só que tem uns que se afloram mais. E você observando isso, você vai perceber o intervalo entre os pensamentos. Comece a observar o intervalo. O que é interessante para o meditador é o espaço. O espaço entre um pensamento e outro. Tem um pensamento, tem um espaço. Você não observa o pensamento, você observa o espaço. Aí vem outro pensamento. Entre um pensamento e outro tem um espaço. Esse espaço é a própria testemunha. Fechando a chave para resumir, a testemunha é o próprio espaço, observando a si próprio. Ou seja, você conhecendo a você mesmo. A meditação faz com que você se autoconheça. Você é aquele que observa o pensamento acontecendo. Tudo acontece no observador. Até o próximo vídeo aula.